Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos iniciar o estudo das propriedades periódicas físicas dos elementos químicos e vamos começar analisando como o ponto de fusão varia ao longo das famílias e dos períodos dos elementos na tabela periódica. Então roda a vinheta e bora para a aula! Antes de falarmos dos conceitos dessa aula, como você já sabe, vamos dar uma olhada aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 27 e estamos investigando as características da eletrosfera. Em aulas anteriores, nós já vimos os cientistas importantes e os orbitais. Nessa aula, estamos estudando a distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling. Dentro desse assunto, nós já vimos os fundamentos da distribuição eletrônica, os números quânticos e estamos estudando agora a tabela periódica. Em aulas futuras, veremos a formação de íons e, dentro da formação de íons, as ligações químicas. Dentro do assunto tabela periódica, nós já vimos os aspectos históricos e estamos estudando agora os aspectos gerais da tabela periódica. Dentro desse assunto, nós já estudamos a estrutura moderna da tabela, a determinação de período e família, estamos investigando as propriedades periódicas. Em aulas futuras, veremos as propriedades aperiódicas e também as características dos elementos químicos. Dentro das propriedades periódicas, nós já estudamos as propriedades periódicas químicas e vamos começar nessa aula a estudar as propriedades periódicas físicas. Dentro das propriedades periódicas físicas, nós teremos o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade e o volume atômico. Nessa aula, vamos ver como o ponto de fusão varia ao longo das famílias e dos períodos da tabela periódica. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já sabe aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos investigar como o ponto de fusão varia ao longo das famílias e dos períodos dos elementos químicos na tabela periódica. Segue aí! Eu já deixei aqui na tela a estrutura daquilo que a gente já estudou em aulas anteriores. Nessa aula, vamos voltar nossa atenção para as propriedades periódicas físicas e vamos ver o ponto de fusão. Vamos começar pelo conceito. Representa a temperatura constante sob uma pressão de 1 atm, na qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Vamos dar uma olhada agora na variação do ponto de fusão ao longo das famílias e dos períodos da tabela periódica. Vamos começar pelas famílias. Nas famílias 1A e 2A, o ponto de fusão aumenta de baixo para cima. Entretanto, nas demais famílias, o ponto de fusão aumenta de cima para baixo. E nos períodos? Nos períodos, o ponto de fusão aumenta das extremidades da tabela para o centro da tabela. Dá uma olhada agora nessa ilustração para que você possa visualizar a variação do ponto de fusão ao longo das famílias e dos períodos da tabela periódica. Nas famílias 1A e 2A, o ponto de fusão aumenta de baixo para cima. Nas demais famílias, o ponto de fusão aumenta de cima para baixo. E ao longo dos períodos, o ponto de fusão aumenta das extremidades para o centro da tabela. O elemento químico com maior ponto de fusão é o tungstênio, cujo símbolo é W. Muito bem, agora vamos fazer um exercício para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue para o enunciado. Olha o enunciado da questão. Considerando os elementos hipotéticos abaixo e seus respectivos valores de número atômico, assinale a ordem crescente de ponto de fusão dos elementos. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver? O exercício nos pede para colocar em ordem crescente de ponto de fusão os elementos químicos citados. Lembre-se que na família dos metais alcalinos, que é o grupo 1, e metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2, o ponto de fusão aumenta de baixo para cima. Nas demais famílias, o ponto de fusão aumenta de cima para baixo. E lembre-se, por fim, que, ao longo dos períodos, o ponto de fusão aumenta das extremidades para o centro da tabela. Com isso na cabeça, vamos corrigir. Vem comigo.
Eu já coloquei aqui no quadro os 5 elementos químicos com as suas respectivas distribuições eletrônicas. Também já determinei o período e a família de cada um deles. Vamos determinar o elemento químico com maior ponto de fusão, ou seja, aquele que está mais centralizado e mais embaixo na tabela. Se você olhar com atenção, o elemento químico C é o elemento químico que está mais centralizado, está no grupo 9, está no 6º período, está mais embaixo na tabela. Portanto, o elemento químico C é o elemento químico com maior ponto de fusão. O segundo elemento químico com maior ponto de fusão é o elemento químico A, porque ele está no grupo 11 e no 5º período. Perceba que os outros, elemento químico B, D e E, estão respectivamente no grupo 15 e no grupo 14, ou seja, estão mais à direita da tabela. Portanto, o elemento químico A está no grupo 11, está bastante centralizado, e no 5º período, ele é o elemento químico com o segundo maior ponto de fusão. Vou colocar aqui, elemento químico A. Sobraram 3, o elemento químico B, o D e o E. Perceba que o E está mais centralizado, está no grupo 14, em relação aos outros dois, o B e o D, que estão no grupo 15. Além disso, o elemento químico E está no 5º período, está mais embaixo na tabela. Portanto, o elemento químico E é o elemento químico com o terceiro maior ponto de fusão. Sobraram 2, o B e o D. Perceba que o elemento químico B está no 4º período. E o elemento químico D está no 3º período. Ambos estão no mesmo grupo. Portanto, o elemento químico B está mais embaixo. Portanto, ele tem maior ponto de fusão. Vou colocar aqui o B. E por fim, o elemento químico D é o que tem menor ponto de fusão. Tudo bem? A sequência ficou D, B, E, A, C. A resposta está na letra A. Muito bom! Nessa aula você conheceu como o ponto de fusão varia ao longo das famílias e dos períodos da tabela periódica. Mas se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula nós vamos continuar investigando as propriedades periódicas físicas dos elementos químicos e vamos ver como o ponto de ebulição varia ao longo das famílias e dos períodos. Não perca! E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Quer baixar o material dessa aula para poder estudar offline? O link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!